Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série sistemática do Teologia D. E hoje vamos falar sobre onipresença e onisciência. No vídeo anterior falamos sobre a seidade, imutabilidade e eternidade de Deus. E hoje falando sobre os atributos incomunicáveis, vamos falar sobre onipresença e onisciência. E afinal, o que é onipresença e onisciência? Onipresença, esse termo vem do latim omni, que significa todo, mais presente, que significa presença. A onipresença de Deus significa que Deus pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Você tem isso respaldado no livro de Salmos, no livro de Salmos 139, verso 7, que diz assim: para onde ir, longe do teu sopro? Para onde fugir, longe da tua presença? Se subo aos céus, tu lá estás. Se me deito no Sheol, na sepultura, no abismo, aí te encontro. O salmista está dizendo que não tem lugar para onde fugir da presença de Deus. Não tem para onde se esconder da presença de Deus, porque Deus habita todos os lugares, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Outro texto também de Jeremias 23, verso 24, que diz assim: esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu o céu e a terra, diz o Senhor. Mostrando outro texto falando sobre a ideia da onipresença de Deus, que não tem como se esconder de Deus, não tem para onde ir, porque Deus está em todo lugar, Ele enche o céu e Ele enche a terra. Outro texto de 1 Reis, no capítulo 8, no verso 27, que diz assim: mas na verdade habitaria Deus na terra, eis que o céu e até o céu dos céus não podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Aqui é Salomão, e ele está, sabemos na história de Salomão, fez um templo em honra a Deus, e ele fala aqui que nada pode conter a Deus, e Deus ele não só habita os céus, ele habita a terra, mas nem os céus nem a terra pode contê-lo. E uma coisa interessante, que por como Deus pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, basta nós compreendermos que Deus, como já entendemos, que Deus ele não é corpóreo, ele não tem um corpo, ele não é um corpo que habita, que ocupa um espaço. Deus é incorpóreo, por isso aqui, incorporeidade. Deus não tem corpo. Lembra, falamos do aniconismo, as características da ideia do monoteísmo, mostrando que Deus ele não se representa em imagem humana, física. Deus é incorpóreo. Em João 4, no verso 24, vem dizendo que Deus é espírito. Olha, João, vou deixar aqui para vocês, o livro de João 4, verso 24, que diz: Deus é espírito. Como é uma passagem bem conhecida, é necessário que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Mas é uma coisa para compreendermos, que o autor está dizendo que Deus é espírito, mas não um espírito como a gente conhece, aquela aparição com a imagem humana. Não, Deus é uma forma de dizer. Espírito vem da ideia de sopro, ar. Então, tem um pai da igreja também, como a gente fala aqui dos pais da igreja, que a gente ainda vai estudar a fundo sobre eles, mas um pai da igreja que é no começo do 3º século, chamado Novaciano, e ele escreveu esse livro da Trindade, Escritos Éticos, Cartas. Ele, numa da passagem, ele explicando, ele fala como entender que Deus é espírito. Olha, interessante, ele fala: a respeito daquilo que o Senhor diz, isto é, que Deus é espírito. Penso que Cristo assim falou do Pai porque queria que um Deus fosse entendido como algo mais que espírito. Vamos pular aqui, porque é um pouquinho grande. Aqui, mas interessante que ele fala: encontramos escrito com efeito que Deus é chamado caridade. Nem por isso, contudo, a substância de Deus é expressa como caridade. Então, assim, não é que Deus é um espírito mesmo, como a gente conhece, mas é uma palavra, aqui, tais coisas, porém, mais que realidades que são desta maneira, são figuradas. Ou seja, então, quando aqui mostra no Novo Testamento, afirma-se que é espírito, para que por meio desta bondade da indulgência conferida aos que creem se fizesse reconhecer o restaurador, o criador dos que estão mortos em seus deleites. Então, Novaciano aqui vem falando disso, que Deus não é que Deus é um espírito, como a gente conhece, um fantasma, não. Está falando da ideia de que Deus é algo incorpóreo, algo que, Deus que diferente de nós, seres humanos, das coisas. Deus não é um objeto, Deus não é humano, Deus não tem uma aparência física. Deus é.
E o que seria onisciência? Onisciência também tem esse prefixo omni, que significa todo, mas a palavra ciência, que significa conhecimento, a palavra ciência que falamos no vídeo sobre fé e ciência. Então onisciência significa toda a ciência, significa que Deus tem todo o conhecimento. Deus sabe tudo, Deus tem todo o conhecimento. Esse é um dos atributos. Tem, né, no livro de Provérbios, fala que a sabedoria estava com Deus. Deus criou a sabedoria. Ó. Diz aqui, ó, Yahvé me criou, a própria sabedoria falando. Primícias da sua obra e dos seus feitos mais antigos. Desde a eternidade, fui estabelecida desde o princípio, antes da origem da terra. Quando os abismos não existiam, eu fui gerada. Quando não existiam os mananciais das águas, antes que as montanhas fossem plantadas, antes das colinas, eu fui gerada. Ele ainda não havia feito a terra e a erva, nem os primeiros elementos do mundo. Quando firmava os céus, lá eu estava. Quando traçava as abóbadas sobre a face do abismo. Quando eu condensava as nuvens no alto. Quando se enchiam as fontes do abismo. Quando punha um limite ao mar. E assim vai. E aí fala no verso aqui 30. Eu estava junto com ele, como mestre de obras. Eu era o seu encanto todos os dias. Todo o tempo brincava em sua presença. Olha que interessante. Então Deus criou a própria sabedoria. Deus, ele tem todo o conhecimento. Tem texto lá de Daniel que fala que Deus dá conhecimento aos inteligentes e sabedoria aos sábios. Então, Deus tem todo o conhecimento. O texto aqui, ó, Salmo 139, quando fala que Deus tem todo o conhecimento, Deus conhece tudo, Deus nos conhece. Aqui, ó, no livro de Salmos, que fala assim, ó, do verso 1 ao 6, ó, Yahvé, tu me sondas e conheces meu sentar e meu levantar. De longe penetras o meu pensamento. Examinas meu andar e meu deitar. Meus caminhos todos são familiares a ti. A palavra ainda não me chegou à língua, e tu, Yahvé, já conheces inteira. Tu me envolves por trás e pela frente, e sobre mim colocas a tua mão. É um saber maravilhoso e me ultrapassa alto demais, não posso atingi-lo. Olha que lindo, né? O salmista falando que Deus o conhece, que conhece o assentar, o deitar. Então por isso que Deus, ele tem essa onisciência, ele conhece tudo. Ele sabe tudo. E a onisciência, ela flerta muito com a presciência. A presciência já fala, ou seja, é uma ciência anterior, um conhecimento anterior. Que seria o quê? É a capacidade de Deus saber o futuro, de Deus saber as coisas que ainda não aconteceram, mas ele já sabe o que vai acontecer antes de acontecer. Você tem aqui, ó, Isaías 46, verso 10. Vou botar aqui para vocês, ó, Isaías 46, capítulo 46, versos 10, ó, que diz: que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Tá vendo aqui, ó, o texto falando. Mas aí sempre fica aquela, né? Se Deus sabe o futuro, né? Porque aí a gente fala da questão da providência divina, porque Deus não intervém em certas, né? Ele poderia ter evitado certas coisas, né? Como até mesmo a queda do homem. Então a gente vai se aprofundar nisso quando formos falar sobre a ideia de Deus com o mal, né? Quando falarmos sobre Teodiceia, que vai ser o nosso último estudo sobre Deus. Mas temos que ter uma coisa em mente, que a onisciência de Deus, como a gente falou sobre, né, teologia apofática, sobre o Deus abscônditos, e a gente tem que entender o seguinte, que Deus, ele tem todo o conhecimento. Deus ele tem a imensidão. Deus é incognoscível, inalcançável. E os pensamentos dele são maiores que os nossos pensamentos. Então a onisciência de Deus entra nessa ideia do Deus abscônditos, da teologia apofática, em que nós sabemos que Deus sabe tudo, mas não sabemos o que Deus sabe, só sabemos aquilo que Deus nos revela, né? Aí vem o Deus revelado, nos revela a saber. Mas não sabemos o que Deus, né? Não temos como entrar na mente de Deus, né? Como já lemos em Romanos 11, falando, né? Quem pois conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, né? Falando que os pensamentos de Deus são inescrutáveis, inalcançáveis. Então sabemos que Deus sabe, mas não podemos acessar a mente de Deus, né? Por isso que é um atributo incomunicável, só pertence a Deus. Então é isso. Hoje foi o vídeo falando sobre o que é onipresença e onisciência. Aí no próximo vídeo vamos falar sobre onipotência. Então aguardem o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.